Peraí, que é este daqui, ó. A maledite quase acabou comigo. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Estou eu aqui novamente enviando um novo relato para vocês. Digo novamente porque já enviei outros relatos para o canal. Eu pego relatos de pessoas conhecidas, amigos e parentes e envio para vocês. Eu sou uma espécie de caçadora de relatos. Deixo claro que os donos me permitiram enviar para vocês. Esse relato que você vai ler agora é de uma amiga minha de infância. Estudamos juntas, mas seguimos caminhos diferentes e nos afastamos por alguns anos. E algum tempo atrás voltamos a nos falar. Pode ler tranquila, que em nenhum momento ela cita nomes. E já vou avisando que é um relato bem longo. Será ela contando a partir de agora. Então agora é essa amiga dela contando, ok. Não é fácil relembrar tudo isso. Na verdade, eu não gosto de lembrar. Mas tem coisas na vida em que não podemos guardar apenas para nós. Precisamos desabafar com alguém, por mais que doa. Bom, tudo começa quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Infelizmente, minha mãe faleceu. Não sei de quê, pois eu era muito nova. Não lembro quase nada sobre ela. Depois que ela faleceu, eu fiquei com meu pai. Eu comecei a entender as coisas quando eu tinha por volta de 5 anos de idade. Ou seja, me lembro de tudo a partir dessa idade. Um certo dia em especial, o meu pai me busca na escola. Ele parecia estar feliz e me perguntava se eu queria conhecer a minha mãe. Eu, uma criança de 5 anos, completamente inocente, dizia que sim. E também estava super feliz. Meu pai, no caminho de casa, disse que minha mãe iria morar conosco. E eu até ia conhecer a minha irmãzinha. Eu estava super empolgada e mal sabia eu que eu estava prestes a conhecer as 2 maledites que tornariam a minha vida um inferno. Bom, Ana, ainda não lembro completamente o que aconteceu nesse meio tempo, mas me lembro perfeitamente de chegar em casa e ver, sentada em nosso sofá, a maledite. Meu pai me apresentou para ela todo empolgado, mas ela nem sequer levantou do sofá. Apenas olhou para mim e disse, oi. Meu pai me levou para o quarto para conhecer a minha irmã, a mini maledite. E quando entrei, me deparei com os meus brinquedos todos espalhados pelo chão, e ela em cima da minha cama com uma de minhas bonecas preferidas, e estava cortando o cabelo dela. Sim, Ana, a mini maledite estava escalpelando a minha boneca. Olha, eu não disse nada, eu não sabia como reagir diante disso. Esqueci de mencionar que nessa época, a mini maledite tinha seus 8 anos de idade. Ao ver essa cena, toda a minha alegria em ter uma mãe e uma irmãzinha havia desaparecido. E desse dia em diante, o meu tormento estava só começando. Meu pai havia levado uma mulher desconhecida para nossa casa. Seria minha madrasta. E ela iria morar com a gente. Lembro que eu me sentia o tempo todo desconfortável na minha própria casa. Eu sei que eu era muito nova para ter esse sentimento, mas eu realmente não gostava da presença das 2 ali. Eu vou relatar a partir de agora o porquê de eu me sentir assim. A maledite era super maldosa comigo. Eu chegava da escola com fome e perguntava a ela se tinha comida, e ela dizia que não. Que se eu quisesse comer, que eu mesmo fizesse. Ana, como meu pai trabalhava o dia todo, ele me deixava na escola em turno integral, pois eu não tinha com quem ficar. Mas como a maledite estava em nossa casa, não precisava mais ficar na escola o dia todo. Eu, sinceramente, preferia 1000 vezes ficar na escola do que ficar com aquela mulher. Ela me deixava o dia todo sem comer. E como eu era muito nova, eu não fazia ideia de como fazer comida. Ela colocava os biscoitos e o leite em lugares altos para que eu não pudesse pegar. Ela retirava apenas para dar para a filha dela, que comia sem sequer me oferecer nenhum pedaço. A comida ela só fazia para ela e para a filha. Gente, a pessoa tem distúrbio mental, não é possível. A comida ela só fazia para ela e para a filha, não sobrava para mim. E quando eu achava algo para comer, ela tomava da minha mão, dizendo que eu era uma sem educação e que iria contar isso para o meu pai quando ele chegasse.
Mas quando meu pai chegava, ela mudava completamente. Me tratava super bem na frente dele, colocava comida no meu prato e às vezes até dava na minha boca. Eu, como uma besta, não contava para o meu pai o que ela fazia comigo. Mas assim que meu pai saía pela porta, ela voltava a ser aquele monstro de sempre. Eu tinha que chegar da escola, lavar louça, passar pano no chão, entre várias outras coisas. Mesmo assim, ela nunca estava satisfeita. Sempre vinha até mim com ameaças, me humilhava dizendo coisas horríveis. E se eu respondesse, ela me colocava dentro do banheiro e me deixava lá a tarde toda para eu pensar no que eu tinha feito. Era assim quase todos os dias, e eu, não aguentando mais essa situação, resolvi contar para o meu pai. Ele me levava para a escola todas as manhãs, e no caminho eu disse a ele, mas ele ficou calado. Então, quando a aula terminou, eu voltei para casa. Quando cheguei, a Maledite me pediu para ir para o meu quarto e que eu tirasse as minhas roupas. Eu, com muito medo, fui. Então ela entrou no quarto com um cinto e me bateu. Bom, não vou entrar em detalhes, mas ela me bateu tanto que ficou várias marcas pelo meu corpo. E ela disse que se eu contasse algo para o meu pai, novamente, iria ser pior. Eu, chorando, vesti minhas roupas e fui deitar. Quando um pouco depois entra no meu quarto a mini Maledite, rindo e debochando de mim. Eu não dei atenção, fechei os olhos e dormi. Bom, o tempo foi passando, eu fui crescendo e tomando cada dia mais ódio da Maledite e da filha dela. Completei 12 anos e eu era e ainda sou apaixonada por animais. Meu sonho era ser veterinária. Bom, seguindo o assunto, um certo dia, quando eu estava voltando para casa com uma vontade enorme de sumir, me deparo no caminho com um filhotinho de cachorro. Ele era tão fofo e parecia estar com fome. Ai, não pensei duas vezes, peguei ele no colo, tirei um biscoito da minha mochila e dei a ele. E claro, o levei para casa. Eu sabia que a Maledite não ia gostar, mas eu não estava nem aí. Cheguei em casa e ela logo já foi dizendo: chegou o imprestável. Nem precisa sentar, vai lavar aquele banheiro. Ela me disse isso de costas e quando se virou para mim, os olhos dela pareceram pegar fogo de ódio e ela falou: o que você está fazendo com esse bicho nojento dentro da minha casa? Já não basta você, agora isso? Eu simplesmente disse a ela que eu o encontrei na rua e eu ia ficar com ele. Ela imediatamente veio até mim, tomou o cachorrinho da minha mão e jogou na rua. Eu, chorando, fui para fora para ver se ele estava bem. Mas, felizmente, ele só tinha machucado a pata. Felizmente, pois da altura que ela jogou, ele poderia ter morrido. Bom, eu o peguei no colo chorando e gritei do lado de fora da casa algo para ela, algo que eu nunca havia dito antes. Se você encostar a mão nele novamente, eu vou acabar com você. Ela simplesmente sorriu e disse: ah, tá mostrando as asinhas, né? Entra aqui então, quero ver. Vou jogar você e esse bicho imundo no meio da rua de novo. Eu, completamente movida pelo ódio, saí andando pela rua com o cachorrinho na mão. Fiquei a tarde toda com ele no colo, esperei a hora do meu pai chegar em casa e aí eu voltei. Chegando em casa, meu pai já estava. Ele veio até mim preocupado, pois não sabia onde eu estava. Eu disse a ele que eu estava dando um passeio. Ele viu o cãozinho na minha mão, fez um carinho nele e perguntou se eu havia encontrado, e eu disse que sim, e que eu queria ficar com ele. Meu pai concordou completamente e disse que eu precisava dar um banho nele. Então eu, muito feliz, olhei para a Maledite e ela estava me olhando com ódio. A filha dela, agora com seus 15 anos, estava cada vez mais parecida com a mãe. Era metida, arrogante, ruim entre todas as piores coisas que existem. Gente, ela me tratava super mal. Também fazia questão de me humilhar e dizia que nenhum homem ia me querer porque eu era negra, pobre e que ficar pegando bichos sujos pela rua e trazendo para casa e e trazendo para casa. Ana, nessa altura eu já falava nada com
Eu já não falava nada com nenhuma das duas. Eu apenas guardava tudo isso para mim, toda a minha raiva. Mas agora eu estava feliz, pois eu tinha o meu cãozinho comigo. Mas a minha felicidade durou pouco, pois um certo dia eu acordei e não encontrei o meu cachorro. O chamei pela casa toda, mas nada de encontrá-lo. Então eu perguntei a Maledite se ela tinha visto. Bom, eu não sei por que eu fiz isso, né? Mas acho que foi no desespero. Ela virou para mim e disse: eu não sei nem quero saber daquele cachorro fedido. Deve ter ido pro inferno. Aproveita e vai lá atrás dele. Só não volta. Eu, naquele dia, não fui à aula. Passei o dia todo procurando o meu cachorro, mas não o encontrava em lugar nenhum. E eu fiquei tão triste. Ele era a única coisa que me fazia feliz naquela casa. Voltei para casa totalmente frustrada. Meu pai tentou me consolar, dizendo que ele deve ter saído para dar uma volta, mas ele ia voltar. Bom, isso nunca aconteceu. Mas, gente, o pai estava cego, enfeitiçado, porque a gente não consegue sustentar uma mentira por muito tempo. Quando completei 15 anos, meu pai estava planejando uma festa, mas eu havia dito a ele que eu não queria uma festa. Eu disse a ele que, como eu estava quase concluindo o ensino médio, eu iria para a faculdade e que ele poderia guardar o dinheiro da festa para poder comprar os meus livros e outros necessários. Ana, nesse meio tempo eu já estava trabalhando, fazia quase um ano, em uma lanchonete, e todo o dinheiro que eu recebia eu guardava para poder pagar minha faculdade. Eu sabia que ainda faltava muito, mas como minhas notas eram boas, eu poderia tentar conseguir uma bolsa pela metade do preço, não é? Eu estudava e trabalhava. Chegava em casa, eu tinha que fazer minha própria comida, lavava as minhas roupas e, para falar a verdade, tudo isso me deixava cada vez mais forte. Eu me sentia como se não dependesse daqueles dois monstros em minha casa para absolutamente nada. Eu sentia que elas estavam se remoendo com as minhas conquistas e pelo fato de eu não deixar nenhuma delas me abalar. A filha da Maledite, agora com seus 18 anos, parou no primeiro ano do ensino médio e tomava uma reprovação atrás da outra. Então ela parou de estudar. Era um encosto total dentro de casa, não fazia nada além de comer e dormir, assim como a mãe dela. Bom, Ana, eu até tentei conversar com a Maledite, filha. Tentei aconselhá-la a não parar de estudar, mas como sempre ela me humilhou novamente, dizendo que não precisava de conselhos de gente como eu, entre várias outras ofensas. Então eu simplesmente deixei pra lá. Ela que se virasse. Eu me senti uma idiota de ainda tentar ajudar. Bom, chegou o grande dia. Finalmente eu iria me formar. Estava muito ansiosa, só passava pela minha cabeça que logo depois eu já poderia começar a faculdade. A noite foi incrível, teve uma festa, meu pai esteve comigo, mas logo teria que ir embora, pois ele trabalhava logo cedo. Então ele disse que eu poderia ficar e aproveitar. A noite foi passando. Logo depois da festa, meus amigos ainda queriam fazer outra coisa, eles queriam reunir todo mundo e continuar o resto da noite, e isso já era quase 3 horas da manhã. Eu disse que eu não poderia, pois já estava muito tarde, eu teria que ir embora. Então deixei eles lá e voltei para casa. Chegando em casa, entrei bem devagarzinho para não acordar ninguém, mas vejo uma luz acender, e fui recebida com cintadas nos braços e no rosto pela Maledite, que bufava palavras de humilhação contra mim. Meu pai acordou assustado e perguntou o que estava acontecendo. E quis tirar satisfação com a Maledite. Por que ela estava fazendo aquilo comigo? Sim, essa foi a primeira vez que o meu pai viu ela fazendo aquilo comigo. Ele ficou furioso e disse que ela não tinha o direito de fazer aquilo, enquanto ela apenas dizia: essa daqui tem que apanhar mais para aprender. Passa a noite inteira fora com macho e chega em casa essa hora? Aqui ela não vai entrar, pois minha filha está aqui, que ao contrário dessa aí é decente. Eu simplesmente corri para o meu quarto e deixei os dois brigando, fechei os olhos e dormi. Bom, passou-se algum tempo, eu consegui uma bolsa em uma faculdade de 80%. Pensa na felicidade. Eu estava tão feliz, pois trabalhava e já tinha algum dinheiro guardado que daria tranquilamente para pegar o restante das mensalidades.
para pagar, eu acho, o restante das mensalidades. Um dia à tarde, meu pai chegou em casa. Ele estava muito feliz e dizia que tinha uma surpresa para mim. Então ele me entregou um envelope com dinheiro dentro e disse que era o dinheiro para comprar os meus materiais necessários para começar. Eu quase chorei de alegria. Mas nesse instante as maledites me olharam com cara de ódio. Eu não me importei, pois aquilo já era rotina, né? Um tempo depois eu comprei meus livros. Eu estava tão empolgada, era uma felicidade que não estava cabendo no peito. Tudo estava dando certo, eu não podia nem acreditar. Eu voltei para casa, guardei meus livros dentro do meu guarda-roupas. Quando meu pai chegou, fui logo correndo mostrar para ele. Ele me perguntou quando eu ia começar os estudos e eu disse que era na semana que vem. Ele me abraçou e disse que estava orgulhoso de mim. No dia seguinte, acordei cedo, fui para o trabalho e à tarde, quando eu voltei, percebi que a maledite estava lavando a casa. Eu achei aquilo estranho porque era eu quem fazia as coisas dentro de casa. Nunca vi ela fazer aquilo. Mas eu não dei importância, nem questionei, pois já sabia onde ia dar, né? Fui para o meu quarto e já fui logo abrindo meu armário para admirar novamente os meus livros. Mas quando abri, eles não estavam lá. Eles haviam desaparecido. Eu procurei, revirei minhas roupas, mas não os achei. Foi quando eu olho debaixo da cama e eles estavam lá, totalmente encharcados. Sim, eles estavam encharcados de água. Todos eles. Eu os peguei para ver se dava para salvar, mas as letras já estavam borradas. Meu mundo desabou ali. Aqueles livros novinhos e muito caros estavam daquele jeito. Eu só chorei e veio na minha mente a maledite. Eu tinha certeza que ela havia os colocado ali e os molhado. Eu fui para a sala, parei na frente dela e a confrontei. E ela apenas disse: "Eu tenho culpa se você é irresponsável e deixa suas tralhas jogadas por aí? Eu estava só lavando a casa, não mandei você deixar nada jogado embaixo da cama." Eu retruquei, eu disse a ela que eu não havia deixado eles debaixo da cama. Eles estavam dentro do meu armário. Ela apenas sorriu e não disse nada. Eu estava com vontade de acabar com aquela mulher. Crescia um ódio dentro de mim dia após dia. A minha sorte é que eu estava guardando dinheiro há quase 3 anos e tive que comprar outros livros. Tempos depois eu comecei a faculdade. Estava indo tudo muito bem, eu estava cansadíssima, mas muito feliz ao mesmo tempo. As partes sobrenaturais começam a partir de agora. Como havia dito, estava dando tudo certo. Eu estava trabalhando e já estudando, né? Já estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando e estudando. Todo esforço valia a pena. Eu quase não tinha que passar muito tempo em casa. Trabalhava, ia para a faculdade, chegava tarde em casa, só tomava um banho e dormia. Mas coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Eu comecei a ter pânico noturno. Eu não sei se era sonho, mas eu acordava sentada na cama, olhava para os meus braços e eles estavam repletos de vermes. Aqueles vermes de carne apodrecida, sabe? Eles surgiam como se estivessem saindo da minha pele. Eu acordava gritando, assustada. Meu pai entrava no quarto, me acalmava, dizendo que eu estava apenas tendo pesadelos. Foram várias noites acontecendo isso, até que eu comecei a ficar doente. Eu tinha dores pelo corpo e estavam surgindo feridas na minha pele e no meu couro cabeludo. Elas ardiam como fogo e saía um líquido estranho. Eu fui ao hospital, mas os médicos não sabiam o que eram aquelas feridas. Nesse meio tempo, eu já não estava mais aguentando sair da cama. Era como se eu estivesse apodrecendo viva. Eu passava o dia inteiro deitada, com dores. A maledite chegava na porta do meu quarto e apenas dava um sorriso mau e doentio. Mas as coisas haviam de piorar. Um certo dia eu estava deitada quando tive a tal da paralisia do sono. Eu não conseguia me mexer. Foi quando eu vejo entrar pela porta do meu quarto algo ou um ser. Ele vinha rastejando pelo chão. Era como se fosse uma pessoa em estado de decomposição. Ele vinha rastejando em direção à minha cama e conseguia subir.
Ele ficava frente a frente comigo, se aproximava do meu rosto e começava a sair dele muitos vermes. E esses vermes caíam sobre o meu corpo e eu tentava gritar, mas não conseguia. Eu podia sentir aquele cheiro horrível que exalava daquele ser. Era algo assustador. Quando eu finalmente conseguia me mexer, eu gritava e aquele ser desaparecia. Isso foi acontecendo várias e várias vezes. O ser entrava no meu quarto rastejando, soltava vermes em cima de mim e desaparecia. Eu só piorava, cada vez mais. As feridas não saravam. Eu estava muito magra e o que eu temia aconteceu. Recebi um e-mail da minha faculdade dizendo que eu estava faltando muito às aulas. Eles sabiam que eu estava doente, mas disseram que não poderiam mais manter a minha bolsa. E eles me deram 1 mês. Se caso não apresentasse melhora e voltasse, eles iriam retirar a minha bolsa. Isso acabou comigo. Todos os meus sonhos estavam indo por água abaixo. Mas um certo dia, quando eu estava na cama, deitada, meu pai entra no quarto, dizendo que tinha uma senhora querendo me visitar. Era a nossa vizinha, uma senhorinha super simpática que eu costumava conversar quando era mais nova. Ela entrou no meu quarto, fez uma cara de espanto e fez o sinal da cruz. Ela sentou do meu lado na cama, eu não estava conseguindo nem conversar direito, pois as feridas estavam até dentro da minha garganta. A senhora pegou nas minhas mãos e disse: "Minha filha, como você está sofrendo. Eu sei quem fez isso com você e essa pessoa vai pagar por tudo." Então ela fez uma oração e saiu. Ela começou a vir todas as tardes me visitar. Trazia com ela folhas de chás e me fazia tomar. Me benzia com algumas dessas folhas e em pouco tempo as feridas começaram a secar. E eu já estava conseguindo falar e comer novamente. Passou-se mais algum tempo e as feridas secaram por completo. Nunca mais vi aquele ser novamente. Pude aos poucos voltar a trabalhar e voltar para a faculdade. Eu agradeci muito àquela senhora, pois nem os remédios fortíssimos que eu tomava estavam funcionando. E eu estava à beira da morte. E ela apareceu como um anjo, ou enviada por um anjo. E eu perguntei quem era a pessoa que tinha feito aquilo comigo. Bom, eu já sabia, né? Mas eu queria ter certeza. E ela disse algo assim: "Filha, quem fez isso com você mora aqui, nesse mesmo teto. Ela queria acabar com a sua vida desde quando ela te viu pela primeira vez. Ela tentou muitas vezes, mas quem lhe protegia era muito forte. Porém, de um tempo para cá, você tem sentido muita raiva em seu coração. E isso enfraqueceu o seu protetor. A raiva e o ódio enfraquecem o seu espírito. E quem lhe protege enfraquece o seu espírito e quem lhe protege. Ela vai continuar tentando. Então saia daqui o mais rápido possível." Eu fiquei sem reação, chorando. Dei um abraço nela e agradeci muito. Bom, depois disso eu resolvi arrumar algum lugar para eu morar. E reencontrei essa minha amiga que lhe envia o meu relato. Nós alugamos uma casa juntas e dividimos os custos. Eu finalmente pude sair daquela casa. Bom, 2 anos se passaram, meu pai ainda estava com a maledite. Eu nunca coloquei os pés lá novamente. E disse que se ele quisesse me ver, que viesse até a minha casa. A filha da maledite foi morar com um homem que a agredia tanto que quase acabava com ela. Eu sei disso porque ele um dia apareceu na porta da minha casa chorando. Ela apareceu um dia na porta da minha casa chorando e toda machucada. A grande surpresa nesse dia foi que ela me pediu desculpas por tudo que havia feito comigo. Eu a perdoei, mas disse a ela que era melhor não nos aproximarmos muito, que ela seguisse o caminho dela e eu o meu. Ana, mesmo eu a perdoando, eu ainda sinto mágoa. E não sei se consigo perdoar também a mãe dela. Esse foi o relato da minha amiga. Desculpe se houver algum erro e desculpe o tamanho enorme. É que algumas partes não poderiam faltar.
ela foi contando e eu fui escrevendo. Beijos a vocês e a todos os assombrados. Um beijo para vocês duas, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Gente, eu não consigo acreditar como pode existir gente assim. Sabe, é mais fácil acreditar no lobisomem, no saci, do que acreditar que alguém pode ser tão ruim assim. Não consigo entender. Eu entendo até o lobisomem, eu entendo, mas eu não consigo entender essas maledites. Não consigo. Sei lá. É incrível pra mim, é incrível. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Fiquem revoltados comigo. Mas você vê que no fim das contas, pra elas, coisas estão dando certo, né? Vão dar certo. E pra quem faz a maldade, que tem a maldade no coração, que tem vai acabar ruim, vai dar ruim. Porque assim, é a lei da ação, reação, da causa e efeito e essas coisas assim, não é? Você planta, você colhe, essas coisas, não é?